Meus amigos, mais uma vez, para continuarmos a falar sobre a psicometria, que é uma mediunidade rara, mas, conforme já foi falado, ela é muito de grande utilidade, né? E principalmente quando há desaparecimento de pessoas, né? Seria o caso. Mas como é raro essa mediunidade, mesmo aqueles que têm, logicamente eles não querem se embaraçar nessas coisas, nesses problemas, né? Com esses problemas que podem surgir. Porque tem muitas pessoas que não sabem, eles não sabem levar certos e começam a bagunçar o negócio, o problema, né? E não é por aí. Quer, porque tem que achar, porque tem que saber. Às vezes é um negócio difícil, né? Um negócio que não está fácil e ninguém quer se embaraçar. Realmente não quer mesmo, né? Para arrumar problema para si. Mas, gente, vocês viram como é interessante e que bacana que é, né? Esse negócio de você prescrever por meio de, né, dessas energias, ó, e realmente a pessoa teve um que até a roupa igualzinha e acabou então, né, por determinar que era realmente aquela pessoa que ele estava procurando. Então, vamos ver. O psicômetro, concentrando-se profundamente na aura dos objetos ou coisas material que pretende auscultar, pouco a pouco vai captando os eflúvios psíquicos da frequência vibratória que os envolve. Então começa a sentir, pela sua projeção no perispírito, a série de imagens que, em ordem decrescente, vão-lhe assinalando os fatos de ordem inversa. Supondo que um objeto pertenceu a um fidalgo de um rei, ele então começa a perceber no objeto todos os acontecimentos que se desenrolaram em torno do referido objeto ou de todos os fatos que o objeto assistiu, desde o momento que o referido fidalgo começou a usá-lo. Porém, os acontecimentos surgirão em ordem inversa, isto é, do presente para o passado. Os principais elementos necessários ao psicômetro são habituar-se à meditação, dominar bastante as sensações pessoais para ter bom controle mental. Deve aprender a isolar-se do mundo externo físico numa espécie de auto-hipnotização, a fim de se tornar um núcleo receptivo, captador de vibrações psíquicas. Necessita imergir numa suave passividade de auscultação espiritual, de modo a permitir que as imagens chegadas através da sua sensibilidade psíquica despertem-lhe os ajustes do raciocínio identificador. Comumente, antes do psicômetro ver imagens na tela, imponderável de uma maneira imponderável, na sua mente é invadida as ideias que lhe criam um estado mental de sintonia necessária, a perfeita receptividade dos acontecimentos que se manifestam mais clara e perfeitamente. Em certos casos, é uma espécie de voz interior que parece anunciar com antecedência os detalhes mais relevantes dos fatos que serão projetados ou revelados
pelo objeto em análise. O psicômetro deve ser um homem de alma bastante cristianizada. Eu vejo bem quantos fatos que a gente vê, observar, fazer. Tanto quanto mais lograr o afinamento psíquico do seu perispírito, também há de torná-lo cada vez mais transparente e sensível para auscultar o éter cósmico. E não vai ser fácil, né? O psicômetro, nos dias de hoje, está difícil, né? Ele deveria ser considerado um médium profético ou de premonição, pois a essência de todas as faculdades psíquicas é uma só, a alma do cosmos. A classificação dos diversos tipos de mediunidade estabelecida pelo homem não lhe invalidam a origem de uma só fonte, que é Deus. Daí a semelhança que entre si guardam as faculdades mediúnicas diferentes, assim como a psicometria, que poderia ser confundida com a premonição intuitiva, porque todas se manifestam no mesmo tom psíquico, embora distinguindo-se quanto à sua aplicação. O vidente vê mentalmente ou astralmente os espíritos desencarnados, quando de sua focalização mediúnica, enquanto o médium audiente ouve nas mesmas condições do médium de premonição presente os avisos e as advertências das coisas futuras. O psicômetro lê os fatos, as impressões na própria aura dos objetos, das coisas, dos seres que examina, assim como mergulhar no passado, rever os acontecimentos, sendo capaz de se relacionar com o psiquismo do dono do objeto, que investiga porque todas as coisas se ligam etericamente no seio da criação. Ele não somente recepciona as impressões, as influências, os sentimentos e as vibrações psíquicas contidas no eterismo do mesmo, como ainda pode alcançar a fonte que produziu tais acontecimentos. Quando esta faculdade, aliás, rara, ainda bastante avançada, fica aumentada a faixa de auscultação psíquica, e assim o psicômetro tanto mergulha no passado através da psicometria, como libertando-se espiritualmente do tempo e do espaço, pode prever o futuro com certeza. O psicômetro revê na aura daquilo que examina os acontecimentos ali gravados, assim como lê e sente as impressões deixadas pelos seus donos e tomar conhecimentos dos fatos acontecidos com eles. A alma traz impressa no seu perispírito o programa kármico do seu futuro, pois terá de se submeter às experiências que lhe avivem certas qualidades embrionárias e retifiquem-lhe determinadas arestas espirituais. Desse modo, o bom psicômetro consegue profetizar certas consequências futuras referentes aos que deixaram refletidos na aura etérica dos objetos, os seus temperamentos, os seus sentimentos. O objeto, nesse caso, expõe o passado ao psicômetro e o relaciona com a subconsciência do seu antigo dono, quer esteja encarnado ou não. Vocês veem que difícil, gente.
E tem por aí, viu, gente? Tem por aí, só que essas pessoas não estão sabendo, às vezes nem sabem que tem esse tipo de mediunidade, né? E as que sabem tomam cuidado, né? Porque senão qualquer coisinha que acontece na cidade vão lá atrás dele. Assumiu um cachorro, vai atrás dele. Ah, porque aconteceu? Vai atrás dele. Então a pessoa precisa ficar, realmente, vai dar confusão, vai atrapalhar. Por isso que é bom a pessoa ficar também num lugar certo, né? Num ambiente certo. Para isso que é o centro dos espíritos, onde existem os trabalhos, né? E trabalhar de uma maneira bem comedida, sem falar, sem mostrar, para evitar que ele passe, então, coisas desagradáveis, né? Porque realmente muitos não entendem e ficam aborrecendo, ficam atrapalhando, procurando. E isso daí é difícil para esse tipo de mediunidade, né? Que precisa ter, como vocês viram, ele precisa ter, meditar, né? Ficar sempre levando a alma e se evangelizando, né? Estudando mesmo. E nos dias de hoje, com essa vida corrida, com essa vida difícil, tem se tornado cada vez um obstáculo para aqueles que são médios, para falar a verdade. Então, como a próxima vez eu não mais falarei sobre isso, então fica terminado por aqui, essa parte de psicometria, porque sim, irá ser falado sobre o outro tipo, sobre a radiestesia. Esse daqui tem pessoas que já ouviram falar, que eu conheço pessoas. Então vai ser falado sobre o relato e análise da radiestesia, que também é um tipo que vocês vão ver também, que também ela também não é comum, né? É um tipo de mediunidade também rara. Então, até a próxima.